Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, tendo a oportunidade de trazer a todos mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, como nós sabemos, sempre nos traz uma possibilidade de lembrarmos, de revermos um ensinamento do nosso Mestre Jesus, e cada um desses ensinamentos tem um peso, tem uma importância muito, muito grande nas nossas vidas, indiscutivelmente. Nós que vivemos esse período aqui de pandemia, de final, se Deus quiser, de final de pandemia, essa pandemia diminuindo cada vez mais, graças a Deus e graças à vacina que todos nós estamos tomando, nós estamos aqui passando por essa fase tão difícil, mas durante todo esse período, o Centro Espírita Deolindo Alves, através da equipe organizada aí pelo seu Eufrásio, pela Rose, pela equipe que trabalha com esses vídeos, né? Todos os colegas que participaram desse projeto puderam, como de fato ainda estamos, digamos assim, não é, participando dessa possibilidade de trazermos sempre uma mensagem do Evangelho. Que importante isso para as nossas vidas, no sentido de nós nos lembrarmos sempre que nós, de verdade, nós não estamos sozinhos. Estamos mesmo por esse período que houve a necessidade, ainda está havendo, mas que em breves tempos terá sido parte da história de todos nós, afastados, em breve estaremos juntos com certeza novamente. Até lá, nós vamos o quê? Nós vamos aqui procurando fazer essas leituras, procurando fazer essas interpretações, e o tema de hoje é um tema muito interessante a título de reflexão. É um tema muito importante, ele está contido no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. É um tema muito, muito interessante. Eu não vou lê-lo na sua totalidade, porque ele é um tanto quanto grande. Eu vou ler um trechinho do item 8 e vou para o item 10, no primeiro e segundo parágrafo dele, já é suficiente para a gente poder dissertar e poder, na verdade, refletir a respeito de uma questão tão, tão importante que o Evangelho nos traz a título de mensagem. Então vamos lá, olha só. O item 8 ele diz o seguinte: então chegaram a eles uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos judeus? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele, respondendo, lhe disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, morra de morte. Olha só. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está aí o cumprimento da lei. Pois é certo que o tal não honrará a teu pai ou a tua mãe. Tendo lido isso, a gente vem aqui para o item 10. Então, esse texto, ele diz o seguinte: na verdade, eram os judeus pegando no pé dele, no sentido de tentar confrontá-lo com as leis, com os costumes dos judeus daquela época. Isso era uma constante. Né? Eles acompanhavam, tentavam pegar cada uma das minúcias, cada um dos passos de Jesus, no sentido de tentar colocá-los contra aquilo que era a lei e os costumes. O item 10 diz o seguinte: já é uma interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer, pois a complicação da forma. Como era fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a isso mesmo, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Isso porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim,
também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Muito bem, vamos parar por aqui. O tema ele segue ainda, mas dá para a gente ter uma noção a respeito do tema. Veja só que interessante. Então, o que eles observavam era a superficialidade. Não é? Estavam preocupados em questionar por que os costumes daqueles que estavam com Jesus lá, por que eles não lavavam as mãos? Prática exterior. Não é? Quando, na verdade, o que eles faziam das vidas deles era algo assim muito curioso do ponto de vista do não cumprimento de valores essenciais e mandamentais, tal qual aquele, como foi citado aqui, no honrar ao seu pai e honrar a sua mãe. Eles acreditavam, na verdade, que no momento em que eles faziam as oferendas que eram comuns, ao templo, que eles faziam as doações, eles já estariam quites com as leis de Deus. O restante não era importante. Então eles diziam assim: eu já fiz as minhas ofertas, agora o restante nada importa. No momento em que eu faço as minhas ofertas, está tudo resolvido, está tudo certo. Grande engano desde lá, porque nós sabemos que o único fator que nos faz evoluir é através da prática, mas de boas ações, das ações de naturezas positivas, da lei do amor. Quaisquer outros gêneros de exteriorizações que não estejam embasadas na lei do amor, nos leva aonde? Nos leva à superficialidade, nos leva a fazermos de conta que nós cumprimos com aquilo que verdadeiramente sabemos, de sã consciência, que deveríamos fazê-lo. Então, o que condena-se aqui, na verdade, não são os costumes dos judeus, absolutamente. O que se condena são as práticas exteriores em detrimento daquilo que é o essencial, ou seja, que é pôr em prática aquilo que realmente tem por bem ser realizado para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio progresso. Nesse sentido, ele continua ali dizendo: então, com relação a nós, vamos trazer a temática para a vida da gente. E a gente vai observar o seguinte: o que adianta, não é, eu me penitenciar, eu fazer sacrifícios, na verdade, a Deus? Não, eu creio em Deus, olha, eu vou me penitenciar a Deus. Adianta o quê? Se Deus não nos pede penitência, se Deus não pede que nós soframos por Ele, que nós mostremos a Ele uma resignação, no momento em que nós temos que renunciar a determinadas questões, não nos pede nada. O que Ele nos convida, na verdade, é a observarmos que o único caminho que nos leva a Ele é através do amor, efetivamente, e não de práticas exteriores. Eu posso ficar ajoelhado durante 2 meses dizendo que eu acredito em Deus, que eu louvo a Deus e que eu estou me penitenciando. Se eu sair dali e continuar sendo o mesmo eu, aquele eu ruim, aquele eu mau, aquele eu que prejudica, onde esse sacrifício teve algum efeito? Estou tentando enganar a quem? A mim mesmo. Porque a Deus é claro que não. É nesse sentido, na verdade, que o tema verdadeira pureza e mãos não lavadas, elas nos convidam a olhar onde de fato há a pureza, se não na observância dos ensinamentos de Deus, na observância dos ensinamentos de Jesus a posteriori, nos mostrando, na verdade, que não adianta a superficialidade do ser. Não adianta nós fazermos de conta, nós mostrarmos para os outros que somos bons, não. Necessário se faz que sejamos, que pratiquemos a caridade, que busquemos, na medida do possível, claro, de cada um, doarmos o melhor de cada um de nós. E é nesse sentido que o tema também, por ele estar contido, esse capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, ele nos convida a uma reflexão de natureza muito profunda e muito positiva,
Bem-aventurados os puros de coração. Sabemos que nós ainda não estamos num nível de aperfeiçoamento onde a pureza dos sentimentos sejam os sentimentos predominantes em nós. Observemos nítida e claramente por nós mesmos o quanto ainda temos de falhas, o quanto ainda temos de equívocos, de enganos com relação à nossa própria existência, ao nosso próprio ser. O que o tema nos convida a refletir é justamente que temos a necessidade de buscarmos a purificação desse coração, ou seja, aperfeiçoarmos os nossos sentimentos. Ao aperfeiçoarmos, ou melhor, ao buscarmos o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, naturalmente estaremos aperfeiçoando as práticas. Lembrando sempre que as práticas decorrem dos pensamentos, dos sentimentos. Tudo aquilo que a gente faz antes de termos realizado passou pela nossa razão, pelo menos deveria ter passado pela nossa razão, pela nossa emoção, também, como não, o nosso coração, e aí então termos agido. Somos convidados ao longo da trajetória, sempre, permanentemente, a ações que podem ser optadas por nós. As ações que podem ser de naturezas positivas, de naturezas negativas e de naturezas omissivas, quando deixamos de fazer aquilo que deveríamos ou poderíamos ter realizado ao longo da nossa trajetória. Ou seja, somos nós quem escrevemos a nossa história. E o que o texto nos convida a refletir é que de nada adianta nós dizermos: eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu creio em Jesus, eu frequento a igreja, eu frequento o centro espírita. Só o frequentar, só o ir, só o dizer ser, não nos leva, na verdade, a caminho nenhum. Não nos leva a objetivo nenhum, senão ao ledo engano de supormos, tal qual os judeus daquela época, que se diziam quites com a lei de Deus no momento em que eles faziam as suas oferendas. Imagina, Deus não precisa das nossas oferendas. Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós nos sacrifiquemos de forma indireta. Mas Deus espera que nós, de verdade, tendo em vista as oportunidades que foram facultadas a cada um de nós, que nós busquemos fazer o nosso melhor, que nós busquemos fazer de verdade a diferença na vida dos outros. De que forma? Através da prática daquilo que nos ensinou o nosso Mestre Jesus, através da caridade, através de um olhar dirigindo-se ao outro, um olhar de natureza mais profunda, não um olhar de superficialidade, não um olhar de julgamento, não um olhar duro, um olhar rude, mas um olhar que denote em nós estarmos de verdade buscando o cumprimento dos ensinamentos desse nosso extraordinário Mestre Jesus. Então veja só, bem-aventurados os puros de coração é sinal de que, claro que nós estamos buscando o ajuste, o acerto e o aperfeiçoamento para esse nosso coração. Nesse sentido, a vida não nos faltará. Não nos falta, aliás, nós aqui encarnados sabemos, não nos falta com um conjunto, com um leque muito amplo de oportunidades de realizações. Todos nós podemos observar no histórico existencial de cada um de nós quantas são as chances, quantas são as oportunidades que Deus, na sua misericórdia infinita, coloca diante de nós para que nós, de verdade, possamos demonstrar ao universo que nós estamos buscando, que nós estamos no o aperfeiçoamento em nós mesmos. É nítido, as chances que vêm a nós de mostrarmos, elas estão no nosso cotidiano, estão nas coisas simples, estão dentro de um conjunto de possibilidades, de oportunidades, que de verdade, nós, na medida do possível, não podemos deixá-las passar. Nós viemos justamente em busca do aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento ele vem ao encontro da missão de cada um de nós. Necessário se faz, no entanto, que nós de verdade estejamos atentos a essa chance tão fantástica, a essa chance tão possível, que não pede para nós nada de exterior,
não pede para nós, não nos cobra nada, na verdade, que nós tenhamos nada de superficial, mas que tudo aquilo que nós praticarmos, que o façamos com o sentimento mais importante que Deus permitiu que nós desenvolvêssemos em nós, que é o amor. Ao praticarmos o amor, não há a possibilidade do equívoco, não há a possibilidade do erro. Sempre que agirmos, dentro dos preceitos fraternos de amor, os preceitos que nós adotaríamos para nós mesmos, se no lugar da pessoa a quem nós dirigirmos as nossas ações nós fizermos, nós estaremos dentro do caminho que realmente nos conduz ao progresso, ao crescimento e à evolução. Estejamos atentos. Deus, muito sábio, ao permitir que nós retornássemos, mas dentro de um conjunto de possibilidades de verdade de execução das nossas tarefas, das nossas missões, dentro desse contexto de oportunidade tão fantástico que foi nos dado. Então, o tema de hoje, meus amigos, dentro do capítulo Bem-aventurados os puros de coração, é um convite para nós buscarmos realmente essa purificação dos nossos sentimentos, para que nós compreendamos que Deus está em nós, está mais perto de nós do que nós imaginamos. E nós vamos reencontrá-lo todos os instantes em que nós olharmos ao outro com fraternidade, com amor, com uma vontade de realmente representá-lo diante dessa circunstância, diante dessas oportunidades que são colocadas diante de nós. Somos representantes de Deus através da caridade, e não através da superficialidade, não através de algo que realmente não nos faça cumprir com esses ensinamentos tão sábios e extraordinários que Jesus deixou a todos nós. Meus amigos, o tema de hoje nos convida a essa reflexão. Mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui me dirigindo a cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela visualização desses vídeos todos e que todos tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.